Escolhido, você não foi feito para disputar vozes. Foi moldado para discernir atmosferas. E quando você cala, o mundo espiritual responde. O ambiente se inquieta. As pessoas te observam com estranheza. O invisível se movimenta. Porque seu silêncio não é ausência, é presença ampliada. Quando você cala, algo dentro de você se expande e o mundo percebe. Não é fraqueza, é escudo. Você aprendeu na dor que nem tudo precisa ser respondido, que há momentos em que o maior poder está em não reagir. O silêncio dos escolhidos carrega densidade, vibrações de uma alma que já sangrou em guerras que ninguém viu. Quem carrega cicatrizes invisíveis aprende que o silêncio não é vazio, é blindagem vibracional. Você se recolhe e os outros te estranham. Está tudo bem? Perguntam sem entender que o seu silêncio não é depressão, é discernimento. É quando você ouve o que ninguém está dizendo, quando lê o que não foi escrito, quando sente o que ainda nem chegou. Quem vive no espírito precisa de silêncio para traduzir os códigos que o céu envia. Você fala menos, mas o mundo espiritual te escuta mais, porque cada palavra que você cala é uma espada que não desperdiça a batalha. Sua boca se fecha, mas o espírito se abre, e nesse espaço onde a carne se cala, o invisível começa a se agitar. Vozes espirituais se movem, demônios se incomodam, e o céu se prepara para falar contigo. Há uma presença que se ativa quando sua voz se recolhe, uma atmosfera que desce, uma luz que se manifesta. O som do seu silêncio ecoa no mundo espiritual como um decreto de autoridade. Sua ausência sonora é o prenúncio de uma manifestação divina. Porque Deus não precisa do seu grito, ele se move quando sua alma se aquieta. Você foi treinado para calar onde muitos gritam e ouvir onde poucos percebem. Seu silêncio não é fuga, é preparo, é escudo, é arma. E onde o silêncio de um escolhido pisa, o mundo invisível se curva. Há um segredo que os escolhidos aprendem cedo: o silêncio tem peso. E esse peso espiritual não agrada ao inferno. Quando você silencia, demônios se agitam, porque esperavam seu grito, sua resposta impulsiva, seu descontrole, mas receberam sua calma. E a calma de um escolhido é sentença espiritual contra quem queria te ver cair. O inimigo teme quem ora em pensamento, porque o silêncio do justo não é vazio, é código, é oração sem som, é espada sem barulho, é guerra sem plateia. E nesse campo silencioso onde o mundo pensa que nada está acontecendo, o escolhido trava batalhas e vence guerras que ninguém testemunha, mas todo o céu registra. Deus fala alto com quem sabe calar no momento certo. Há revelações que não descem em meio ao ruído. Há direções que só vêm quando a alma se aquieta. O silêncio se torna altar, e a presença dele desce com profundidade. E você, que aprendeu a dominar a própria voz, começa a ouvir o que o mundo jamais escutará. Seus inimigos não entendem por que seus ataques não funcionam. É porque você não responde. E ao não responder, você desarma. Desarma a provocação, desarma a seta, desarma o ciclo. Seu silêncio quebra pactos que esperavam sua raiva como gatilho. E o que era armadilha vira cenário de proteção. Há segredos celestiais que só descem em silêncio profundo. Deus não desperdiça revelações em meio a tumulto. Ele sussurra para os que se afastam, para os que se recolhem, para os que preferem ser mal interpretados, a responder fora da unção. O céu honra o silêncio do escolhido, porque sabe que ali no recuo nasce a estratégia. Seu silêncio incomoda porque é presença sem explicação, autoridade sem barulho e luz que revela sem dizer uma palavra. Por isso, quando você cala, o mundo espiritual começa a se agitar. Porque há mais poder em uma alma silenciosa e alinhada do que em 1000 vozes tentando provar o que só o Espírito pode confirmar. Você decidiu se calar, e de repente começou a incomodar. Não mudou o tom,
nem levantou a voz, apenas se recolheu. Mas a reação foi imediata. Pessoas te chamaram de frio, de estranho, de distante. E nem perceberam que estavam testemunhando o impacto do seu silêncio espiritual. O que para eles foi ausência, para o mundo invisível foi movimentação. Conflitos surgiram do nada, acusações veladas, mal-entendidos, irritações desproporcionais. Tudo porque você não respondeu, porque escolheu o silêncio como resposta. Mas quem se alimenta da sua reação se desespera quando ela não vem. E é por isso que o inferno se enfurece quando você escolhe o silêncio. Mesmo calado, você se sente vigiado. É como se olhares te perfurassem, como se a atmosfera ficasse carregada ao seu redor. Isso é espiritual. É o discernimento do invisível te mostrando que sua presença sem palavras ativa desconfortos onde há trevas ocultas. Após momentos de recolhimento, os ataques vêm. Uma agitação emocional, pensamentos confusos, um cansaço que não tem causa. É o mundo espiritual tentando te puxar de volta ao ruído, tentando arrancar de você uma reação que abra uma brecha. Mas você aprendeu. Tem algo que mexe dentro de você quando ouve certas palavras. Não é emocional, não é psicológico, é espiritual. É como se você já tivesse ouvido isso antes, mesmo que não entenda como. O espírito reconhece o que a mente ainda tenta racionalizar. Se isso tocou você, comenta aqui embaixo. Eu reconheço. E se quiser, pede oração. Alguém vai orar por você. E se ainda não se inscreveu, talvez esse seja o momento de aceitar que o chamado já começou e que você não está aqui por acaso. Recolhimento não é fraqueza, é alinhamento. No meio do silêncio, algo se abre. Um portal, um campo de revelação. Você começa a discernir o que antes passava despercebido. As palavras dos outros se tornam transparentes. As intenções se revelam sem explicação. O Espírito te conduz a ver além. E tudo isso nasce do simples ato de calar. Seu silêncio está incomodando porque carrega revelação. Ele desnuda, expõe, sacode estruturas invisíveis. Por isso, quando você cala, não se espante com a reação. Quem vive no escuro sempre se irrita com o que revela sem precisar falar. Quando o escolhido decide calar, o céu decide agir. Porque o silêncio daquele que foi treinado no espírito não é passividade, é posicionamento. Você não se calou por medo, se calou por autoridade. E Deus honra quem domina sua voz, porque quem domina a voz domina o ambiente. Enquanto você apenas observa, Deus trabalha nos bastidores. Conversas são interrompidas. Máscaras caem. Corações são expostos. O que você teria tentado resolver com argumentos, o céu resolve com revelações. O silêncio te tira da linha de fogo e te coloca no centro da estratégia divina. Aquelas palavras que você escolheu não dizer, não foram perdidas. Foram transformadas em decretos no mundo espiritual. O que você calou por sabedoria se tornou espada nas mãos de anjos. Deus transforma a sua renúncia verbal em força de atuação. Enquanto a carne queria falar, o espírito agiu. O mundo espiritual respeita quem domina a própria boca, porque a língua desgovernada é brecha, mas o silêncio intencional é escudo. Quando você se cala, uma atmosfera de reverência é gerada. Não sabem explicar, mas sentem. E nesse campo silencioso, o respeito espiritual é estabelecido sem que você precise levantar a voz. Você está sendo treinado para falar só no tempo certo. O silêncio que hoje incomoda é o preparo para a fala que amanhã moverá estruturas. Deus está ensinando você a guardar o verbo, para que quando o liberar, ele não seja barulho, mas espada afiada, palavra de ruptura, chave de portais. E enquanto você se recolhe, batalhas invisíveis são ativadas a seu favor, porque o silêncio do escolhido é como o soar de um tambor no céu. Ele convoca o exército invisível. Ele muda atmosferas. Ele desarma o inimigo.
e te preserva até que o tempo da palavra chegue com glória. Quando você para de falar, Deus começa a se manifestar, porque há guerras que só o céu pode vencer, e há vitórias que só vêm quando você decide calar, confiar e permanecer. Escolhido, o silêncio não é apenas pausa, é tecnologia espiritual. Quando você compreende isso, começa a usá-lo como espada e escudo. Antes de entrar em lugares carregados, ore em pensamento. Não precisa dizer uma palavra, apenas invoque dentro de si o nome que abre céus e fecha portais do inferno. Porque nem todo ambiente merece ouvir sua voz, mas todos sentem sua vibração. Quando a provocação vier, e ela virá, não responda, respire, observe, porque muitas vezes não é a pessoa que fala, mas o espírito que a move. Resistir é vencer. Você não precisa vencer com argumentos, precisa vencer com discernimento. Cada silêncio em meio à provocação é um teste vibracional vencido. Em vez de se justificar, recue e observe. Deixe que a verdade se revele por si. Quem carrega a luz não precisa provar nada. O Espírito Santo é perito em fazer com que o tempo exponha o que a carne queria explicar. Acalmar-se é confiar, e confiar é vencer. Quando te acusarem, caluniar ou distorcer, declare em silêncio: eu sei quem eu sou. Porque o inimigo quer roubar sua identidade pela boca. Mas quando você guarda seu nome no silêncio, Deus o proclama em honra no tempo certo. Sua resposta mais forte será sempre a sua permanência. E se hoje o mundo espiritual se agitou por causa do seu silêncio, escreva isso dentro de si como selo profético. Meu silêncio é escudo, e o céu me guia. Porque o escolhido que cala no tempo certo move céus inteiros com o som que só o Espírito entende. Você foi treinado para vencer batalhas que não exigem gritos, mas presença. E onde o silêncio do justo entra, até os demônios reconhecem. Ali está alguém que carrega autoridade oculta, luz que confronta e uma missão que não precisa ser explicada. Escolhido, teu silêncio é mais que recuo, é resistência. Aqueles que te observam em busca de brechas se perdem diante da ausência de palavras. Queriam interpretar reações, decifrar expressões, manipular emoções. Mas tudo o que encontram é um campo impenetrável de quietude. E no mundo espiritual, essa ausência de resposta é como um muro de fogo invisível. Porque quando você não responde, você anula o jogo. Bloqueia as teias energéticas criadas por espíritos manipuladores que se alimentam da tua reação. O silêncio corta cordões vibracionais. E aquilo que tentava te envolver emocionalmente se vê diante de um espelho sem reflexo. Não consegue mais te controlar. O espírito de manipulação se desespera quando você cala. Ele foi treinado para lidar com gritos. Sabe quando você sente que tem algo diferente em você, mas nunca soube exatamente o que era? Foi por isso que eu criei o Caminho dos Escolhidos. É um curso dividido em 5 módulos espirituais que vai te ajudar a entender o que carrega, como se proteger energeticamente e como finalmente viver o propósito que o céu desenhou para sua vida. Você ainda recebe meditações noturnas, rituais, PDFs e entra no grupo fechado dos selados, onde você vai perceber que nunca esteve sozinho. E só um detalhe importante. Se você já comprou o meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, pode usar o cupom O Segredo Espiritual e ganha 33% de desconto no curso. Mas se ainda não comprou, ao adquirir o curso você também recebe 33% de desconto no audiolivro depois. Tudo isso para facilitar o que é espiritual e permitir que você desperte por completo. Lágrimas e explicações. Não com serenidade, não com domínio. Quando o escolhido se cala, quebra a expectativa do controle e o espírito contrário se desestabiliza. Sem dizer uma palavra, você desmascara intenções ocultas.
Porque o silêncio força o outro a se revelar. Quem queria manipular agora se expõe. O silêncio revela onde está a sede de poder, onde está o engano, onde está a tentativa de laço. O confronto que não aconteceu se torna o julgamento espiritual que desarma. E é por isso que sistemas espirituais entram em caos quando o escolhido decide calar. Porque esses sistemas foram erguidos sobre reação, medo e necessidade de aprovação. Quando você recua, ora e observa, você quebra as estruturas que te queriam refém. Você se torna imprevisível. E no invisível isso significa inalcançável. O silêncio não é apenas escudo contra pessoas, é proteção contra estruturas que te queriam moldado. E quando você escolhe não reagir, você mostra que já não pertence mais ao campo onde a manipulação reina. Você pertence ao reino, onde o silêncio é o grito dos despertos e o esconderijo dos ungidos. Há um lugar onde as palavras cessam e a alma começa a ouvir. É nesse território secreto, onde só o silêncio entra, que o espírito fala mais alto. Quando você se recolhe, quando fecha a porta, quando deixa o mundo lá fora e respira com a alma, algo se ativa. Não é fuga, é encontro. O recolhimento é o portão de acesso às dimensões mais profundas da revelação. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele espera o silêncio da alma. Quando tudo ao seu redor se cala, o céu começa a se mover com intensidade. A voz dele não precisa de trombetas. Ela se manifesta como paz, como presença, como lágrima que desce sem dor. É no silêncio que ele sussurra, e quem foi treinado a escutar sem ruído entende tudo sem uma palavra. A verdadeira intimidade com Deus não exige fala, exige presença. O espírito não precisa de volume, precisa de espaço. Por isso que o silêncio se torna um lugar sagrado, separado, exclusivo. Um altar construído dentro da sua própria consciência, onde só você e o Pai se encontram. É no silêncio que você percebe que está cercado, ainda que sozinho, que está envolvido, mesmo sem abraço, e que há uma conversa acontecendo mesmo sem som. A alma amadurecida aprendeu. O silêncio é onde Deus revela o que o barulho esconde. E toda vez que você cala por amor à presença, um novo nível de intimidade é liberado. O silêncio espiritual é o idioma da confiança. Quem cala diante de Deus diz: eu creio que tu estás aqui, mesmo sem sinal. Eu espero, mesmo sem palavra. Eu te escuto, mesmo sem som. E o céu responde: então agora eu posso te revelar o que não conto a ninguém. O que muitos não entendem é que o silêncio do escolhido é mais ruidoso para o inferno do que 1000 palavras soltas. Quando você se cala, o inimigo entra em pânico, porque ele não sabe o que vem depois. Ele esperava gritos, reações, justificativas, brechas emocionais. Mas tudo o que encontra é quietude, e é nessa quietude que ele se perde. Espíritos perturbadores tentam te forçar a quebrar o silêncio. Usam pessoas, provocações, acusações sutis. Tentam te puxar para o jogo emocional, para o campo da carne, onde eles ainda têm vantagem. Mas quando você resiste e permanece calado, você os expulsa, não com gritos, mas com autoridade vibracional. Você se torna incompreensível para aqueles que queriam te controlar. Eles não sabem mais como te ler, como te manipular, como te prender. O silêncio quebra algoritmos emocionais. Quem esperava que você explodisse agora se depara com um muro invisível de serenidade. E isso desmonta estruturas de controle que pareciam inquebráveis. No invisível, seu silêncio ativa uma proteção que não pode ser furada. É como um campo de força. Ele impede infiltrações, pensamentos plantados, sentimentos manipulados. O silêncio fecha portas que a fala abriria. Ele sela sua alma no secreto com Deus. E quando você para de reagir como antes,
O mundo espiritual se confunde. Eles te estudavam por padrões, mas agora não conseguem mais prever seus passos, porque sua frequência subiu, sua mente se alinhou, e o silêncio se tornou sua nova arma, uma que desarma sem ferir, que vence sem expor, que cala o inferno inteiro sem precisar se explicar. O silêncio do escolhido não é vazio, é escudo, é proteção, é linha de fogo. E quem tenta atravessar sem permissão, descobre que o que parecia passividade era na verdade a manifestação da presença de Deus, guardando um dos seus. Toda grande virada espiritual começa com silêncio. Antes que Deus exalte, Ele recolhe. Antes que o novo se revele, o velho precisa ser silenciado. Por isso, quando você sente que tudo ficou quieto demais, não tema. É sinal de que algo está sendo gestado no invisível. O céu sempre age em silêncio primeiro, porque as maiores obras de Deus não nascem no palco, nascem no secreto. O escolhido cala antes de ser elevado, não por covardia, mas por sabedoria. Porque aprendeu que, se o seu espírito sentiu esse chamado, confirme nos comentários escrevendo o número 144, o número dos selados do Apocalipse. Deixe também um pedido de oração, se o seu coração sentir necessidade, e escolha orar por alguém que esteja nos comentários. Fortaleça essa corrente de fé deixando seu like e compartilhando este vídeo com quem também precisa despertar. Ruído atrasa, mas o silêncio prepara. A alma que fala demais entrega o processo. A alma que se recolhe carrega a glória, a informação. E é nesse silêncio que o mundo espiritual se curva, porque reconhece que você está sendo moldado. O silêncio carrega mais poder do que o discurso. Palavras podem convencer, mas é o silêncio que transfere autoridade. A atmosfera respeita quem sabe calar. O invisível se curva diante de quem não precisa se defender. O espírito que repousa em silêncio está sendo posicionado em lugares onde o som já não alcança, mas a unção fala por si. O barulho da revelação só vem depois da paz interior. Primeiro Deus te esvazia, depois Ele te preenche, depois Ele te mostra. É por isso que antes de grandes reviravoltas o céu silencia ao redor do escolhido. Tudo parece parado, morto, apagado. Mas por dentro, o espírito está sendo incendiado, em silêncio. Quem aprendeu a calar antes do tempo certo será a voz que o céu usará no tempo da manifestação. Porque Deus não desperdiça o som de quem aprendeu o valor do silêncio. E quando Ele disser, agora fale, até o inferno terá que ouvir. Escolhido, o silêncio não é apenas uma atitude, é um pacto, uma aliança entre você e o céu. Uma decisão de guardar a própria boca como se fosse um templo. E todo templo precisa de um espaço sagrado. Por isso, crie esse lugar em sua rotina. Um canto, uma hora, um momento onde o mundo não entra e Deus reina. Esse será o seu campo de guerra silenciosa e revelação profunda. Em dias espiritualmente sensíveis, declare jejum de palavras. Fale apenas o necessário. Desligue o som externo. Deixe que sua alma respire. Há ataques que só se vencem com quietude. Há revelações que só se acessam em silêncio. O jejum da fala é o jejum do ego, e o espírito floresce onde o ego se cala. Unja os seus lábios com azeite, não como ritual, mas como símbolo. Declare: minha voz só será usada quando Deus ordenar. Meus lábios são instrumentos de vida, não de reação. Porque quem consagra a própria fala, transforma cada palavra em espada profética. E quem domina a boca, domina o ambiente. Entenda então, silêncio também é resposta. Às vezes, a mais poderosa. Porque cala o que o inimigo queria que virasse confusão. Porque desarma o que esperava confronto. Porque protege o que ainda está em gestação espiritual. O silêncio responde com maturidade, com propósito, com alinhamento divino. E agora, escreva como selo, como decreto,
como marca visível do pacto que você está firmando com o alto. Meu silêncio é pacto com o céu, e minha voz espada só quando Deus ordenar. Porque o escolhido que guarda o silêncio guarda a si mesmo, e quem se guarda está pronto para ser enviado onde o som será o eco da glória, e não da carne. Seu silêncio foi treinamento. Sua fala será unção.